Desejar um bom domingo. Nós estamos hoje no segundo domingo do Advento. Estamos, assim, na proximidade da festa litúrgica do Natal, que é uma festa cristológica, né? Quer dizer, encarnação. É aquilo que nós vimos é, no contexto da semana passada, essa dimensão da kenosis. É Deus que se esvazia para se fazer junto de nós, junto da história, na história, junto da cultura, na cultura, enfim, junto com as dores humanas e assim por diante. Hoje, nosso último encontro, a minha intenção era estar estabelecendo um certo paralelo da, da última encíclica do Papa Francisco, chamada de Lexit Nos, cuja tradução do latim é Amomus, o último texto de Francisco, onde ele faz uma reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus. E eu li a quase totalidade já desse texto, e, e à medida que eu fui lendo, e estou lendo devagar, pude perceber um estreito paralelismo, uma teologia wesleyana, que põe o tema do coração já no século XVIII. Né? Então, nós podemos dizer que o metodismo ele nasce do coração aquecido. E no século XIX, a Reforma Católica ela tapou no tema do Sagrado Coração de Jesus, num mundo marcado pela tecnologia, pela ciência. E Papa Francisco retoma essa discussão num mundo hoje como o nosso, marcado pelo ressentimento, pelas guerras, pela frieza, né? É essa a perspectiva que o documento efetivamente nos acena, né? Então, eu só leria assim a parte inicial, que Papa Francisco diz assim: Amou-nos, diz São Paulo, referindo-se a Cristo, para nos ajudar a descobrir que nada será capaz de nos separar desse amor. Se a gente olha para a tradição metodista, nós vamos ver que Wesley, ele antecipa essa discussão, ele antecipa esse debate na sua teologia, né? Na dimensão do coração aquecido, e depois, mais à frente, quando ele aponta uma possibilidade muito rica de caminharmos juntos, principalmente na nossa experiência de cristandade moderna ocidental, né, que a partir do século XVI faz uma experiência de tensionamento. Né? Então, Wesley vai dizer assim: se o teu coração é reto como o meu, dá a minha mão e sigamos. Então, o que é que eu queria sinalizar com isso? Que é possível um paralelismo, se assim a gente pode dizer, dessa cristologia wesleyana, que já é uma teologia do coração, se a gente puder assim dizer dessa maneira, junto e a partir daquilo que Francisco vem formulando também, no seu último texto, na sua última encíclica, onde ele retoma a Laudato Si, a Fratelli Tutti, né? E ele traz essa temática. Eu, pessoalmente, então, comecei a fazer um exercício de ler esse texto de maneira aproximada, mas eu não fiz os fechamentos desse processo. Então, eu tomei por decisão, sem perder essa perspectiva, mas passando por aí também, olhar para o tema da cristologia no contexto da reforma protestante, principalmente Martinho Lutero. E, e para olharmos no sentido de que a reforma ela vai ser, e cujo dia nós comemoramos no dia 31 de outubro, e Darlene também fez uma reflexão sobre a reforma,
mas queria trazer alguns aspectos mostrando alguns antecedentes que estão na perspectiva cristológica de Lutero e que depois essa perspectiva irá fazer-se presente nas outras dimensões das reformas em curso também. E assim um pouco que eu vou estar fechando essa discussão. Mas a motivação inicial, ela perpassa por essa possibilidade de que eu pessoalmente vejo muito estreitamente falando do diálogo da teologia wesleyana com o diálogo do pensamento de Francisco, a começar com o tema da criação, cujo tema já está presente em Wesley, né? E cujo tema aparece no pensamento de Francisco com a Laudato Si, e agora nessa última encíclica chamada de Lexit Nos, e ele nos amou, né? Se inspirando em Paulo, na verdade. Bom, eu queria colocar alguns traços da cristologia no pensamento da reforma, para a gente poder visualizar isso com mais assim proximidade e ver a riqueza que nós vamos encontrar na reforma, porque com a reforma no século XVI, a gente pode assim dizer, nós vamos encontrar, primeiramente, uma pluralidade teológica, porque nós temos que falar necessariamente em reformas. Nós vamos ter a reforma luterana, nós vamos ter a reforma na Suíça, né? Nós vamos ter a reforma anglicana e assim sucessivamente. Então, nós pensamos a partir desse paradigma da reforma, e ao falarmos e pensarmos em reforma, a ideia central e fundamental é entendermos que a reforma é um movimento plural. E dentro da reforma protestante, nós encontramos também a reforma católica. Então, são reformas em curso. Então, nós podemos dizer que o século XVI, ele é fundamentalmente marcado por essa nota, dentre outras notas, que daqui a pouco eu quero explicitar. Mas essa nota da reforma, ela é fundamental. E há uma cristologia em Lutero. Eu queria estabelecer os antecedentes dessa cristologia, pensar um pouco o clima existencial de Lutero que o leva a formular essa cristologia e de como nós podemos olhar para esse evento num sentido plural e entendermos que esse evento plural da reforma ele segue seu curso hoje, né? E do ponto de vista teológico e eclesiológico é fundamental a gente estabelecer efetivamente esse diálogo. Bom, tem um filósofo alemão chamado Hegel, né? Ele é do século XVIII e esse filósofo ele vai se apresentar como sendo o último filósofo moderno do século XVIII, Georg Wilhelm Hegel. E no seu pensamento, Hegel vai dizer assim que o que marca o nascimento da modernidade são três grandes eventos. Um evento é a Reforma, outro evento é o Renascimento e outro evento é a descoberta do Novo Mundo. Então, o século XVI, que emerge, século XV, XVI, que emergem, são marcados nesse momento por três grandes eventos fundamentais, os quais nós não podemos descurar, ignorar. Claro que nós estudamos isso na história, quando estudamos a história geral, né? Nós pensamos sempre o século XVI, o século XV, XVI, já marcado por esse aspecto do Renascimento, né? Da arte renascentista, depois da Reforma, e junto com a descoberta do Novo Mundo,
toda uma preparação que vai para o nascimento da ciência moderna. E porque nesse contexto do século XV, XVI, XVII, se está visualizando uma mudança na compreensão do que é o mundo. O mundo não é mais um mundo geocêntrico de Ptolomeu, de Aristóteles, como foi na Antiguidade Clássica e como foi na Idade Média, mas o mundo agora é um mundo de Nicolau Copérnico, é um mundo de Galileu Galilei, de Isaac Newton, e um pouquinho antes de Copérnico, já o mundo de Giordano Bruno, que vai morrer na fogueira, condenado tanto pela Inquisição do seu tempo e também pelo poder político, e como outros tantos também aí vão morrer nessa perspectiva, porque começam a mexer numa esfera da compreensão do próprio mundo. O mundo não é mais geocêntrico, mas o mundo agora é heliocêntrico. Não é mais a Terra que está no centro do universo, mas é o Sol que está no centro do universo. Isso sacoleja todas as estruturas nesse período de transição, de passagem do fim da Idade Média para o novo mundo que vai emergindo e que ele vai só se configurar enquanto tal no século XIX, né? Com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial. Mas o século XV, XVI, XVII, XVIII são esses séculos, né, marcados, então, por esses eventos da Renascença, por esses eventos do humanismo renascentista, da retomada do conhecimento greco medieval, né, da reforma, da emergência da ciência, do aparecimento dos estados nacionais, como a Inglaterra, a França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, que vai se formando nesse processo também. Enfim, esse período é um período muito rico para entendermos que aí há uma crise em curso, em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a emergência, né, de valores que agora começam a colocar o Sol como centro do universo, o homem como centro das preocupações, né? E a partir do homem, portanto, a partir da ciência, a partir da experimentação, a partir da matematização, se está, então, agora no outro horizonte, numa outra perspectiva. E Hegel é um filósofo do século XVIII que, ao olhar para esse passado todo, ele vai reconhecer como sendo esse o momento da emergência da modernidade. Então, nós poderíamos dizer assim, com Hegel, e isso depois é retomado por um filósofo que ainda está vivo, do século XX, está vivo no século XXI, que é Jürgen Habermas. Habermas vai dizer, na sua obra chamada O Discurso Filosófico da Modernidade, que foi Hegel quem colocou o tema da modernidade no século XVIII. Então, quando nós falamos em modernidade, quem põe em questão a modernidade é esse filósofo alemão, que é ao mesmo tempo um teólogo, né? E de onde aí vai surgir uma importante escola de teologia alemã, que é a escola de Tübingen, que vai ser muito decisiva e importante na tradição da teologia na Alemanha. Então, Hegel diz assim, que os três eventos que marcam a modernidade são a Renascença, a Reforma e a descoberta do Novo Mundo. Né? Nós não podemos aqui ignorar que toda a forma da filosofia hegeliana ela é filosófica e o conteúdo de sua filosofia, de seu pensamento, é teológico. Então, a teologia que constitui o núcleo da forma filosófica do pensamento hegeliano é uma teologia luterana. Então, nós temos que reconhecer que a reforma protestante e a reforma católica vão, de um modo significativo, marcar a modernidade ocidental, né, desde então, né, até os nossos dias de hoje. Então, no âmbito dessa reflexão cristológica, eu acho que valeria a pena olharmos um pouco
para alguns aspectos em Lutero e para a gente entender como ele vai desenhando e vai formulando a sua teologia. E onde que reside a grandeza e importância da sua teologia, efetivamente para nós. Bom, a gente pode dizer assim que no ano de 1505, Martinho Lutero ele entra no convento dos eremitas agostinianos. Então, Martinho Lutero é um monge agostiniano, né? E nesse convento, Lutero vai viver uma crise existencial. E uma crise existencial efetivamente nada tranquila e nada simples, e que nós podemos assim dizer, sob certa medida também as crises existenciais que nós vivemos no horizonte da própria realidade e compreensão do mundo e da própria realidade e compreensão das questões religiosas, né? De um modo ou de outro, todos nós fazemos essa experiência existencial. Então, vejam, sob esse ponto de vista, Lutero é um homem ainda que tem elementos da medievalidade, mas ele é um homem moderno. Ele já está pondo, quer dizer, essa dimensão da experiência religiosa e está explicitando essa sua experiência e essa sua vivência religiosa. E essa crise interior que Lutero vive, ela é fundamental para entendermos a sua formulação cristológica, ou seja, a sua compreensão que ele vai ter de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, né? E por que que essa experiência é fundamental? Porque ele vai viver uma obsessão diante de Cristo, percebido antes de tudo como um juiz. Então, Cristo é um juiz, é um julgador, é aquele que olha para ele do alto, o julga, e aí então essa visão de um Jesus que, do lugar do tribunal, está julgando a sua condição humana. E está julgando, via de regra, a condição de toda a humanidade, né? Então, essa experiência, que é a experiência da permanência do pecado e da impossibilidade de produzir, poderíamos dizer assim, uma prova de uma obediência perfeita a Deus que lhe permitisse subsistir diante dele. Então, como permanecer diante de Deus sendo pecaminoso? Então, daí essa dimensão obsessiva que Lutero tem nesse momento, na sua experiência conventual, no contexto do convento dos eremitas agostinianos. Esse Deus que em Jesus Cristo me castiga e me olha como pecador e onde eu não sou merecedor de subsistir diante, poderíamos dizer assim, diante da própria Trindade, né? Diante desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então, parece-me que essa experiência pessoal e existencial de Martinho Lutero, ela é uma experiência, poderíamos assim dizer, chave, ela é uma experiência decisiva para a gente poder entender a formulação que, na sequência, ele vai fazer, não só da sua cristologia, mas assim, do seu edifício teológico, que a gente vai tentar aqui levantar pelo menos algumas notas, né? Quer dizer, então, esse é um ponto de partida que eu gostaria de, de, de colocar assim para o início da nossa reflexão e para a gente visualizar melhor como que todo o itinerário de Martinho Lutero no fundo, um itinerário existencial, no fundo, um itinerário filosófico e teológico, no fundo, um itinerário místico, para ele reconhecer no seu edifício teológico que o que se apresenta, então, é tão somente Cristo. Daí uma das suas solas, Solus Christus, né?
Então, esse é um ponto de partida que eu gostaria de evidenciar nessa discussão. Quais outros elementos que vão constituir, né, quer dizer, o pensamento de Lutero? Nós poderíamos dizer que, do ponto de vista da tradição do pensamento medieval, Lutero ele vai ser herdeiro da tradição do nominalismo. Na Idade Média existe um debate entre o realismo e o nominalismo. O realismo é uma postura filosófica que está assentada tanto nas teses platônicas e neoplatônicas e aristotélicas, de afirmar que a realidade existe e de que é possível dizer e conhecer a realidade. Enquanto que o nominalismo vai dizer que nós podemos não somente dizer o nome da coisa, mas necessariamente o nome da coisa não corresponde à coisa. Daí a palavra nominalismo. O nominalismo ele já vem do mundo medieval desde o final do século XI, atravessa o século XII. Pedro Abelardo, sob certa medida, se move aí, né? E ele vai desembocar o nominalismo no século XIV, sob certa medida, no âmbito da tradição do pensamento franciscano, né? Principalmente no pensamento de Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Então, esses dois pensadores, que são frades franciscanos já no século XIV, eles estão se movendo no âmbito do nominalismo, e são dois filósofos que, sob certa medida, eles estão tensionando o seu debate filosófico e teológico com a tradição de Santo Tomás, né? Santo Tomás, que vem do século XIII, se move no campo do aristotelismo e afirma um realismo, tanto filosófico quanto teológico. E dos Scotus e Guilherme de Ockham, né, que vem da tradição nominalista e de certa tradição franciscana, nós vamos visualizar uma compreensão de que não há o universal, mas o que existe é o singular. O que existe é o particular, né? Por isso que o nominalismo, ele não advoga a sua crença e afirmação de uma realidade universal. O que existe é o particular. O que existe é o singular. Então, sob essa perspectiva, a gente pode reconhecer que Lutero, ele é herdeiro de uma certa tradição nominalista. Por isso que toda a tradição luterana, o pensamento luterano, vai ser, sob certa medida, também uma crítica escolástica medieval e ao pensamento de Santo Tomás, né? Por que eu estou explicitando isso? Por quê? Porque se a gente olha ao longo da história da cristandade, a gente vai ver que o debate filosófico e teológico, né, nos respectivos séculos, desde o século II, passando pelo século III, até o século VI, no coração da patrística, depois, na Idade Média, no coração da escolástica, e na modernidade agora, o debate filosófico e teológico, ele é um debate tensionado, né? Quer dizer, então, é, é a partir desse debate, dessa tensão filosófica e dessa tensão teológica, que a gente vai entendendo as formulações que vão sendo feitas no âmbito da própria teologia, no âmbito da própria filosofia, e no mundo moderno, agora, com o dado da emergência da ciência moderna. E esse dado da ciência moderna vai atravessar toda a modernidade e nos chega até hoje também, né? Então, Lutero é um professor de teologia que na Universidade de Wittenberg, ele está no campo desse debate teológico. Como Wesley também, no século XVIII, na Universidade de Oxford, ele também está nesse debate teológico no século XVIII, né? Claro, 2 séculos depois de Lutero, mas vejam, Wesley está antenado ao seu tempo como professor, como intelectual, como escritor, né?
como um evangelista, etc., e está dialogando com essas questões todas no seu tempo, a maneira de Lutero e a maneira, efetivamente, de outros tantos que estão aí nesse campo de reflexão. Mas Lutero também, ele é herdeiro, além da tradição franciscana, né, via Guilherme de Ockham, dos escotos, a tradição nominalista, ele é herdeiro de Santo Agostinho, né? E ele herda de Santo Agostinho principalmente os tratados antipelagianos, né? Então, Pelágio é um monge, né? E o pelagianismo é uma doutrina que acredita que o homem é totalmente capaz de alcançar sua salvação. Então, o pelagianismo, esse monge Pelágio, né? Ele põe a ênfase de que o homem é capaz, por si, de alcançar a sua salvação. Veja que essa ancoragem que Lutero tem no campo do pensamento agostiniano, né, e herdando esse debate antipelagiano, vai ser fundamental. Por quê? Porque no século XVI, o século XV, XVI, XVII, o que está em emergência é o tema do homem, né? E a autonomia do homem, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, a reflexão do livre-arbítrio presente no século XV, XVI, no século XVII, e nós vamos ver que Lutero vai justamente ter um posicionamento contrário ao livre-arbítrio. Ele vai falar do servo-arbítrio. Quer dizer, o homem, ele não tem autonomia em si mesmo. Ele necessita, ele depende de Deus. Ele é uma criatura dependente de Deus. Erasmo de Roterdã, então, nesse tensionamento do debate teológico, como católico, está falando do livre-arbítrio. E, sob certa medida, os jesuítas que emergem no século XVI, eles vão ser também semi-pelagianos, porque eles vão advogar uma autonomia da razão frente à realidade da fé, frente à realidade da graça. Então, nesse sentido, Lutero está se posicionando contrário a essa autonomia do sujeito. Então, Lutero é um homem moderno, mas que põe o tema do sujeito de um outro modo, de uma outra maneira, da perspectiva do servo-arbítrio, não do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio vai ser afirmado, sob certa medida, por uma tradição aristotélico-tomasiana. Erasmo de Roterdã está explicitando isso. A tradição jesuítica, sob certa medida, vai ser uma tradição semi-pelagiana também, né? Porque os jesuítas vão trabalhar nessa tensão da razão e da fé, né? Enfim, e Lutero, então, ele vai, nessa direção, ele vai afirmar, na verdade, que o que basta é a fé. Daí a gente encontra uma outra sola, que é a sola fide, né? Somente a fé basta, né? Então, isso é fundamental, né? A gente reconhecer na elaboração e na formulação do edifício luterano, como ele vai se defrontando com as questões efetivamente existentes no seu tempo. E aí, então, o pelagianismo, ele enfatiza muito mais as obras e coloca em segundo lugar o papel da graça divina. Por isso que, no século XVI, Lutero vai estar mexendo também no cânon da Bíblia, né? Para Lutero, o livro de Tiago, nesse sentido, não tem importância. Porque no livro de Tiago, nós conhecemos a Deus pelas obras. E Lutero vai dizer, não, é pela fé, sola fide, né? E aí a gente vai observando como que no século XVI, muitos séculos depois, Martinho Lutero está colocando em questão a questão do cânon do Novo Testamento, né?
Então, ele aí está de posse de uma teologia bíblica e também está formulando uma teologia, poderíamos assim dizer, também dogmática e sistemática, agora com outros fundamentos, tá? Então, esse segundo aspecto da herança luterana que está em Agostinho, ela é fundamental. Nós não podemos aqui ignorar que Santo Agostinho é um pensador do século IV depois de Cristo. Agostinho está vivendo o fim da Antiguidade Clássica, onde o Império Romano está ruindo, e esse ruimento do Império Romano, ele tem a ver com a divisão do Império Romano em o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Toda a teologia agostiniana, sob certa medida, ela porta um traço pessimista em relação ao homem, né? E sob certo sentido, então, esse homem marcado pelo pecado, né, já se encontra em Santo Agostinho, e isso reaparece efetivamente nesse contexto, que é o contexto da emergência da modernidade. Um outro ponto que eu acho que seria interessante que a gente reconhecer, que vai ser decisivo também na formulação da arquitetônica teológica de Lutero, é que Lutero ele é herdeiro de uma teologia mística que está sendo desenhada já a partir do século XIV, principalmente na Alemanha também. E aí nós temos alguns místicos que vão ser decisivos e vão influenciar de maneira significativa o pensamento de Martinho Lutero, né? Como João Tauler, o Henrique Suso e Mestre Eckhart. Mestre Eckhart vai escrever, em última instância, aquilo que vai ser denominado de sermões alemães. A editora Vozes, hoje, ela já traduziu, eu sei que 2 desses sermões, das obras de Mestre Eckhart, não sei se temos já um terceiro, quarto volume, mas é sabido que já 2 volumes dos sermões alemães de Mestre Eckhart, que é um dominicano alemão, né? E nessa sua mística, nós vamos encontrar uma reflexão no sentido de que o lugar do nascimento de Deus é a alma no seu fundo mais fundo, que habita o ser humano. Sob certa medida, é uma retomada da tradição agostiniana, isso, da alma humana. Agostinho já está desenvolvendo essa questão no seu pensamento. A teologia franciscana vai desenvolver isso no século XII, XIII, XIV, com São Boaventura, dos escotos, Guilherme de Ockham. E a tradição dominicana ela vai aprofundar essa questão. Então, Cristo está no fundo mais fundo da alma humana. E, nesse sentido, nós temos aqui um debate da mística que passa por aquilo que já na Antiguidade Clássica se sabia, que é uma mística apofática, uma mística negativa e uma mística catafática, uma mística positiva. Mestre Eckhart ele está no eixo de uma mística apofática. Então, uma visão apofântica da fé, né, é uma visão de que eu só posso dizer de Deus aquilo que ele não é. Né? É uma visão negativa de Deus, no sentido de que eu não posso dizer de Deus aquilo que ele é. Então, dizer de Deus aquilo que ele é uma visão catafática. E dizer de Deus aquilo que ele não é uma visão apofática. Nesse sentido, Lutero é um místico apofático. Né? E aqui é que a gente vai visualizando também o fundo da cristologia de Lutero. Né? O encontro de Cristo, o encontro com a graça, o encontro com o Salvador, né? Fundamentalmente é uma experiência que se dá, né? E que nasce e emerge na alma humana. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer aqui que há uma novidade em Lutero, porque ele está pondo o tema da subjetividade moderna também. Se Descartes, quando diz
do cogito, cogito ergo sum, penso, logo existo, está pondo o tema do sujeito, o tema da modernidade, né? Se outras tradições filosóficas, como a anglo-saxônica, etc., colocam o tema do sujeito moderno, Lutero também está colocando o tema do sujeito moderno. Então, Lutero, nesse sentido, é um formulador da modernidade, né? Aqui reside, poderíamos assim dizer, a grandeza, porque ele é um homem medieval, ele retoma a tradição patrística, faz a crítica escolástica tomasiana, né? E ressignifica a tradição agostiniana, né? Agora, no contexto do século XVI. Então, o agostinismo, poderíamos assim dizer, de Martinho Lutero, é um agostinismo moderno, onde o tema do sujeito emerge enquanto o sujeito que se move na dimensão do servo-arbítrio, ou seja, ser livre é ser servo. Aqui está a dimensão paradoxal. Sob esse ponto de vista, nós vamos ver que aqui Emmanuel Kant está numa outra direção, porque Kant vai falar da autonomia do sujeito, né? Em que pese que Kant venha de uma tradição protestante, mas de uma tradição muito mais pietista, né? Presente no desenvolvimento do pensamento alemão. Essa herança essa herança da mística alemã, ela é decisiva no pensamento de Martin Lutero, na formulação da sua própria teologia. Do ponto de vista da tradição e da reforma católica, no campo da mística, quem é que aparece nesse campo também? Quem aparece nesse campo é justamente Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é uma mulher do século XVI, uma mística, uma monja carmelitana, que vai instaurar uma reforma dentro da ordem carmelitana. E Teresa d'Ávila, ela está no mesmo diapasão místico, poderíamos dizer, de Lutero. Porque Teresa d'Ávila, ela vai escrever na sua obra chamada Castelo Interior ou Morada, né, esses níveis, né, de encontro com Deus no interior da própria alma. Então, nós podemos dizer assim que tanto Martinho Lutero, no campo da mística, do século XVI, quanto Teresa d'Ávila, no século XVI também, ela se abre para essa perspectiva, para essa dimensão. Por isso que muito do que Teresa d'Ávila formulou no seu tempo não vai ser aceito pela igreja, né? Ela vai ter tida como uma mulher que tem ilusões, né? O que ela diz é pura ilusão, né? E ela não vai ser reconhecida nesse contexto. Ela quase vai para a fogueira também no século XVI, da Inquisição, né? Então, eu diria assim que Teresa d'Ávila está, sob certa medida, no âmbito da teologia mística, nesse mesmo diapasão. Então, a experiência que Teresa d'Ávila faz do Cristo, que nasce na alma, também está presente em Lutero, que é herdeiro dessa mística alemã. Por isso que o século XVI é também o século XVI do nascimento de uma teologia mística que está se desenvolvendo a partir já do século XIV, né? Isso é importante para a gente poder entender. Isso posto, a gente pode reconhecer, então, as 5 solas de Lutero. Aqui só vou fazer uma pequena síntese para a gente poder visualizar como que elas têm uma, uma organização lógica, né, na maneira como Lutero as estabelece. Então, toda a sua crítica, portanto, à igreja do seu tempo, vai levá-lo a afirmar algumas dimensões que elas são fundamentais. Ele vai afirmar que não é mais o magistério agora o mediador para interpretar o texto bíblico, né? Daí então ele afirma que a escritura ela se apresenta como essa realidade que ela é um critério para o fiel
leigo agora. A ele afirmar a sola escritura, somente a escritura. Daí ele afirmar somente a fé, sola fide. Daí ele afirmar somente a graça, sola gratia. Daí ele afirmar somente Cristo, solos Christus. E daí ele afirmar soli Deo gloria, somente a glória a Deus, né? Quer dizer, então essas 5 solas, elas emergem dessa experiência anterior que Lutero tem desde a sua vivência no, é, no, no convento dos frades agostinianos, né? Dos eremitas agostinianos em 1505. Então, a experiência cristológica de Lutero, ela está articulada logicamente com a Escritura somente, a fé somente, a graça somente e a glória a Deus somente, né? Quer dizer, nesse sentido é que a gente vai percebendo como que Lutero vai ressignificando uma tradição agostiniana no seu século, né? E vai formulando agora, podemos assim dizer, um outro paradigma teológico, sem a mediação do magistério, sem a mediação do Papa, sem a mediação da hierarquia, etc, 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 né? Bom, esses são os aspectos que constituem, podemos assim dizer, é, a arquitetônica teológica de Lutero. Mas Lutero é um reformador nesse sentido também. E o que, que vai marcar o signo dessa reforma da igreja no seu tempo? Vai ser justamente é, a colocação das suas 95 teses, né, no ano de 1517, né? Então, aqui ele já está fazendo uma crítica àquilo que vai ser decisivo e fundamental no seu contexto, a dimensão das indulgências que estavam em curso já desde o mundo medieval. Então, Lutero vai colocar essa prerrogativa, esse expediente em questão. Então, as 95 teses, elas são afixadas no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, esse dia é o dia tomado como o dia símbolo, dia signo da Reforma Protestante. E aí nós vamos ter outras obras que vão ser decisivas, onde esses elementos teológicos em Lutero se apresentam. Ele vai escrever uma obra chamada O Apelo à Nobreza Germânica. E essa obra, ele está criticando a igreja instituída do seu tempo, onde ele vai dizer que essa igreja se afastou do evangelho. Então, vejam, todas as reformas que nós vamos encontrar na igreja mostra como que a igreja instituída ela vai se afastando do evangelho. Pedro Valdo, na Idade Média, no século XII, está fazendo isso. Os cátaros, os albingenses, o movimento franciscano, a ordem mendicante, com Santo Domingos, com Domingos de Gusmão e Francisco de Assis e Clara de Assis, estão apontando para que a igreja volte à sua origem, ou seja, que ela seja uma igreja pobre, que, sob certa medida, tem a ver com os apontamentos que Francisco vem fazendo hoje, né? Poderíamos dizer assim, da reforma que ele vem instaurando no interior do próprio catolicismo. Porque no catolicismo também nós temos hoje as grandes fissuras, né? Os esgarçamentos, as crises, né? E a necessidade de voltarmos à origem, né? De uma igreja pobre, que Francisco chama de uma igreja em saída. Então vejam como que essa dinâmica ela está em curso. E que nós podemos visualizar isso em Wesley também no século XVIII. Então, sob essa medida, Wesley também está nesse movimento da dinâmica da reforma da igreja, né? Outra obra de Martinho Lutero é Do Cativeiro Babilônico, da Igreja. Nessa obra,
ele está criticando a igreja instituída, e a crítica fundamental é que ele vai dizer aí que a igreja aprisionou o evangelho. Então, nós temos que reconhecer que na modernidade, e também por causa da emergência da imprensa com Gutenberg, o texto bíblico ele vai para a mão das pessoas. Então, se Lutero está fazendo a tradução do texto bíblico na Alemanha, na Holanda isso está acontecendo, na França está acontecendo também a tradução do texto bíblico. Esse é um fenômeno que está em curso. E Lutero põe, então, a Bíblia na mão das pessoas. E, nesse sentido, se costuma dizer que Lutero está criando a língua alemã, ao traduzir é, a Vulgata para a língua alemã. Uma outra obra de Lutero, fundamental, é da liberdade do cristão. E nessa obra, então, ele vai refletir sobre as consequências da justificação pela fé para a vida cristã. Quer dizer, a fé efetivamente que nos justifica, não necessariamente as obras, né? Daí a máxima da sola fide, somente a fé, né? Duas outras obras importantes, para pelo menos a gente ter assim presente, são os dois catecismos que Martinho Lutero escreve, né? O primeiro chamado de Catecismo Maior, que ele vai escrever em 1529, e o segundo chamado de Catecismo Menor, também no mesmo ano, mas no mês seguinte. Em abril ele escreve o Catecismo Maior e em maio o Catecismo Menor. E nesse sentido, Lutero está reconhecendo, e isso é muito interessante para a gente pensar, como no seu tempo existe uma ignorância em relação às coisas religiosas. E a reforma trentina, né, que vai se dar bem depois é, da reforma protestante, luterana, também vai reconhecer que há sacerdotes ignorantes, há leigos ignorantes, por isso que a reforma de Trento ela vai normalizar a questão dos estudos, a questão dos seminários, a questão da filosofia, a questão da teologia. Então, esse é o grande paradoxo. A emergência da modernidade é um contexto também de muita ignorância e de muita superstição, né? Se a gente assistir o filme Corcunda de Notre Dame, ele vai expressar muito bem esse contexto que aqui nós estamos falando, principalmente da ignorância religiosa. E aqui, então, esse é o contexto para a gente poder entender como que, na tradição da Reforma Protestante, bem como na tradição da Reforma Católica, vai emergir aquilo que nós chamamos de escola. A escola, tal como nós a conhecemos, ela nasce depois da universidade, né? Por isso que as igrejas da Reforma, e aqui eu coloco também o catolicismo como fazendo a reforma, são igrejas ligadas à questão da educação, à questão do ensino, né? Quer dizer, não é possível, a partir desse contexto, entendermos, então, igreja e educação efetivamente inseparável. Então, o século XVI é o século de emergência daquilo que, a partir de Hegel, como nós vimos inicialmente, é o século da reforma, e agora poderíamos, então, pensar a reforma enquanto reformas. A reforma alemã é uma reforma, onde nós vamos encontrar o luteranismo. A reforma suíça é uma reforma, onde nós vamos encontrar a Igreja da Reforma Calvinista, a tradição presbiteriana. Nós vamos encontrar a reforma radical com os anabatistas, né? A questão do rebatizamento, portanto. A reforma inglesa, o anglicanismo, da qual Wesley vai emergir no século XVIII. Então, vejam, Wesley está dialogando efetivamente com essa tradição da reforma em curso, está dialogando com o tema da modernidade em curso no século XVIII. Eu acho que esses pontos são os pontos que efetivamente eu gostaria de sinalizar, ou seja,
toda a cristologia de Lutero, né, Solus Christus, né, emerge desses elementos que vão lentamente constituindo o seu itinerário, a sua reflexão, o seu pensamento, fundamentalmente o seu paradigma teológico para o mundo moderno, e paradigma teológico que vai influenciar significativamente falando uma compreensão de que a partir da reforma nós podemos falar em pluralismo teológico. Parece-me que aqui é uma outra riqueza do debate da reforma. Se hoje nós vivemos e reconhecemos um pluralismo teológico, e se nós podemos falar de um pluralismo teológico no catolicismo, principalmente a partir do Vaticano II, na década de 60, de 62 a 65, essa é uma herança que nós temos da tradição da Reforma, né? E nós vamos ver que, no âmbito desse pluralismo teológico, nós vamos nos defrontar também com pluralismo cristológico. E, por tabela, com pluralismo eclesiológico, com pluralismo soteriológico, com pluralismo da teologia da criação, da teologia da graça, e assim por diante. Eu pararia um pouco por aqui, para a gente poder, assim, conversar, né? E quis, assim, fechar dessa maneira um pouco essa discussão, né? Mas para deixar, assim, em aberto, que eu estou aqui fazendo uma leitura em paralelo do último texto de Francisco, juntamente com as teses que vêm da teologia de Wesley, que eu poderia dizer assim também, que é uma teologia do coração. E aqui, sob certa medida, eu, eu não pensaria que Wesley está na base das igrejas pentecostais, mas eu diria assim, que ele está muito mais na base de uma teologia do coração, que é efetivamente uma teologia bíblica e uma teologia semita, porque é pelo órgão do coração que o homem bíblico ele pensa, é pelo coração que o homem dessa tradição ele olha, ele percebe, ele reflete, enfim, a realidade toda presente. E o Wesley, então, ele está nesse grande desenvolvimento desse pluralismo e desse debate teológico. Enfim, Luciana, eu passo a palavra para você, mas assim, para a gente poder fazer as considerações, né? Enfim, e mostrar que isso que temos de riqueza na mão hoje, do ponto de vista teológico, é algo que nós precisamos seguir, assim, ampliando, dialogando, explicitando, e isso tem efetivamente me encantado também, né? Nesse diálogo que hoje, mais do que nunca, nós podemos estabelecer, eu diria, de uma forma mais simpática. Por que que eu digo isso? Porque é verdade que no contexto da reforma se sofreu muito, né? Se criou muitas tensões no contexto da história, muitas guerras, muitas dissensões, mas hoje nós estamos na altura, né, de termos um outro posicionamento, uma outra postura para esses olhares que tem a ver com a nossa herança, portanto. Tá para você, Luciana. Edivaldo, mais uma vez, queria te agradecer porque você sempre nos faz assim pensar, refletir e como aprendemos com seu conhecimento. Obrigada mesmo, viu, por dividir com a gente todo esse seu Obrigado. conhecimento. Obrigado, Luciana. Bom, então agora a palavra está aberta para quem quiser se manifestar. Os de casa gostariam de estar falando alguma coisa? Lucas, Bispo. Não sei se o Lucas ou o André querem falar primeiro.
Valendo sorvete. Valendo, valendo um sorvete, né? A Ellen. É isso aí. Daqui a pouco. Ellen e Maria José, bem-vindas. Vocês não estavam no início da aula. Que bom que vocês chegaram. É que eu Ah, estou obrigada. formulando ainda o que eu quero perguntar. Ah, Ah, tá. Eu vou. Então, enquanto o Lucas está formulando e o André também, e a Ellen também, e assim, agradecer o Edivaldo, né, por esse percurso sobre a cristologia, e aí enfocando agora mais a Lutero e concluindo aí com João Wesley, o que mostra como é importante o estudo da cristologia, como é abrangente, é denso, e como a gente tem a aprender, ou seja, como a gente não sabe, né? Ou sabe muito pouco, e tem tanto a aprender. E quando a gente se debruça a estudar aí a cristologia, seguindo o percurso que o Edivaldo está fazendo, ficou um percurso bem didático, a gente descobre assim a importância deste personagem, né, na história, não só para a humanidade, para a história da humanidade, mas a importância do conhecimento de Cristo como um referencial da nossa fé, né, Senhor e Salvador, e não o Cristo, né, pregado hoje e aí de qualquer forma, sem elaboração, né, acerca do que representa, né, o Cristo, né, o Cristo da fé. O que eu destacaria, né, da exposição do Edivaldo, que eu gostei bastante, é essa perspectiva, né, da cristologia em Lutero, que parte talvez de uma motivação a partir mais da devoção, né, do pietismo, da devoção, quando vai construindo toda essa perspectiva cristológica, e daí a teologia de Lutero, né, a teologia reformada, e que em Wesley tem a continuidade, mas por essa perspectiva do coração, né? Quer dizer, é uma teologia do coração. Lutero faz uma elaboração muito bem feita, né, da teologia, da cristologia, e ele é um professor de teologia e ele vem com toda essa vertente, né, fundamentos da teologia católica e fazendo uma releitura e apresentando para nós, né, um Cristo muito mais próximo de nós. E João Wesley retoma essa perspectiva assim do coração. E eu gostei quando o Edivaldo faz justamente essa separação, quer dizer, o, a cristologia do coração, ela não é do movimento pentecostal, né? A cristologia do coração é do movimento wesleyano, que brota, no meu entendimento, do pentecostal, do protestantismo. Então, agradecer o, o, o Edivaldo por esse tempo que nós tivemos. Eu estou assistindo as outras aulas para compor, né, todo esse conjunto das lições. Se fosse possível, inclusive, juntar as 3 aulas, né, a de hoje e as outras 2, principalmente, numa só, acho que ficaria muito bom, né? Juntar Vamos aí a fazer isso. exposição a Hum. exposição do Edivaldo, porque a gente tem um material muito bom, né? Se pudesse, inclusive, se transformar num texto escrito, né? Se alguém pudesse ouvir e anotar o texto escrito, porque, assim, tem uma riqueza enorme, a gente tem um material excelente para continuar estudando, aprofundando, retomando e pode acrescentando outros, né? Fazendo outras interseções, né? Até com outros filósofos, com outra literatura, com outras perspectivas, e isso vai produzindo assim em nós, né, um conhecimento seguro, né, consistente. Então agradeço aí, Edivaldo, esse tempo. É, a gente sabe que poucas pessoas acabam se interessando, né, por um estudo mais organizado, né, mais organizado, Fundo. que requer, né, uma atenção maior, assim, exige de nós, né, uma abertura da nossa mente, e do nosso entendimento, e hoje a gente carece muito, a gente percebe muito esse fechamento, né, esse estreitamento, é o fast food da fé, mas é, essas, esses estudos, ou essa busca, né, essa leitura, essa releitura, esse estudo bíblico, vamos assim dizer, que é denso de conteúdo, de conhecimento,
ele não encontra muito espaço, né? Lamentavelmente. Então, por isso a gente está vindo aí, a gente está assistindo aí né, uma cristologia, uma eclesiologia, uma teologia muito fajuta, né? Que está percorrendo nas nossas igrejas, todas elas, né? Nas igrejas protestantes, as pentecostais, muito mais, até a igreja católica também está vivenciando isso. Então, as religiões estão sofrendo muito com essa minimização, né? Assim, do conhecimento. E aí vem as aberrações, né? E vão surgindo as aberrações, umas falas muito esquisitas. Então, agradecer aí esse tempo. Eu acho que isso vai reverberar muito ainda em nós, né? Porque são questões que vão permanecer e vão, com toda certeza, inspirar as nossas reflexões daqui para frente. Obrigado, José. Muito obrigado. Lucas, já formulou? Gostaria de falar? Bom, primeiro, agradecer de novo, Edivaldo, né? Enriquece muito a nossa perspectiva, a nossa visão dos assuntos que ele traz. Eu consigo formular, mas depois. Eu fico pensando, assim, de bate pronto. Hum. Mas o que eu queria colocar é que a minha questão lá no inicial, antes do Edivaldo ainda fazer esses 4 estudos, eu falei da gente atualizar essa pergunta, quem é Jesus, né? Porque Jesus ficou um ser muito da religião, embora, claro, ele é também da religião, né? Mas ele ficou muito cercado pelos cercadinhos das religiões, né? E Jesus vai muito além disso, de fazer a nossa própria antropologia, de fazer o nosso próprio conhecimento de si, do homem. Jesus, ele é vamos por o arqué dessa fusão de homem e Deus, né? Aquilo que a gente busca, que é o divino em nós, que é essa busca por Deus, Jesus, ele é a pedra angular mesmo disso tudo, né? E eu acho que é importante a gente tirar Jesus do cercado das teologias, das religiões, das igrejas, né? E ver dessa outra perspectiva, né? Que é um Jesus da humanidade, né? Não é colocar tudo na cristandade, né? Não é colocar todos os penduricalhos, todas as formas, fazer caber em Jesus, né? Eu não estou tentando falar dessa forma, mas ver toda a humanidade, todas as suas questões ser passadas por Jesus, né? Na visão cristológica, na visão desse homem Deus, que é 100% homem, 100% Deus. Eu acho que a gente tem um privilégio muito, muito grande, muito profundo, que a nossa fé é ligada a este homem, a esse Deus, Jesus, chamado Jesus, né? Sem desmerecer e sem diminuir nenhum outro tipo de fé, nenhum outro tipo de religião, né? Mas nós temos uma preciosidade de estudo, de aprofundamento, de fé, como o Divaldo falou hoje, né? Ter esse olhar com o coração. Nós temos tudo isso nessa figura chamada Jesus Cristo, que dá para caminhar, dá para entender, né? Dá para aceitar toda a nossa humanidade, dá para acolher toda a nossa humanidade, toda a nossa história nesse personagem que é Jesus. Esse é o meu entendimento nesse sentido. E Lucas, obrigado. Ellen, Maria José, querem comentar algo? A Ellen não. Maria José está aí? Não sei se a Maria José está. Aqui na classe, Ivonete, Eu professor. estou, mas eu não quero comentar nada, não, está bem claro. Tá bom, obrigada, Maria José. De nada. Eu apenas quero só um agradecer Não. ao Edivaldo pelas excelentes aulas. Parabéns, Edivaldo. Bom dia. Muito obrigado, Rui. Bom dia para você também. Obrigado. Bom, então vamos encerrar
Mais uma vez agradecendo o Edivaldo pelo excelente curso, né, que nós tivemos aqui, pela oportunidade da gente poder desfrutar de todo esse conhecimento. E Muito obrigado. um bom domingo a todos. E nos vemos então na próxima aula com o Bispo Josué, né, que vai nos dirigir na próxima aula aqui da Escola Dominical. Perfeito. Um bom domingo a todos. Fiquem bem, cada um de vocês. Abraços. Ah, Bom 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 domingo. domingo a todos, um abraço. Abração, bom domingo.